O Bolsonaro é alguém que notadamente fala demais. E no vexame em São Paulo, durante o seu discurso, Bolsonaro falou demais e pode ter ajudado Lula de uma forma que Bolsonaro nunca imaginou. Porque aquela fala do Bolsonaro de ter metade da Câmara e metade do Senado assustou. Porque até mesmo setores conservadores da cobertura política nacional estão assustados com o aumento do poder legislativo, que já subjugou o executivo, e o próximo alvo é subjugar o judiciário em 2027. A Folha de São Paulo chamou a fala de Bolsonaro como sendo um poder paralelo. Só que é muito mais do que o poder paralelo. Nós estamos a caminho de uma transformação política no Brasil, acabando o presidencialismo e colocando o parlamentarismo. E quem pode impedir isso? O STF. E essa fala de Bolsonaro liga o alerta no STF para que o judiciário fique mais afinado com o executivo diante dos avanços do legislativo. E um dia depois da fala do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes foi designado para ser o relator da derrubada do IOF. Xandão, que sabe muito bem, é o alvo dos bolsonaristas em 2027 para que ele seja derrubado como ministro do STF. Até que ponto essa fala do Bolsonaro vai ajudar o Lula ou não? Você enxerga essa transformação do presidencialismo para o parlamentarismo sem uma votação popular? Há como impedir esse movimento ou é um caminho sem volta? Você acha que o judiciário vai ajudar o executivo? E o Hugo Mota, o João Beicinho, toda hora fica assim, já está ameaçando o governo? Acha que a fala do Bolsonaro foi estúpida? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, durante o discurso dele na manifestação Fiasquenta em São Paulo, ele falou demais, aprofundando ou, como posso dizer, dando mais detalhes sobre aquela fala que ele sempre falava o seguinte: olha, me deem 50% do Senado e 50% da Câmara dos Deputados que eu mudo o Brasil. Só que ele foi além. O que ele disse? Se ele tiver 50% do Senado e 50% da Câmara, ele se torna mais poderoso do que o presidente da República. E ele está certo. Ele está certo. Essa fala do Bolsonaro começou a repercutir, a gente até fez vídeo falando sobre isso, e assustou os setores liberais de comunicação. A Folha de São Paulo chamou aquilo de poder paralelo. Por quê? Porque há um incômodo com o Congresso. Liberais da cobertura política, jornalistas como Miriam Leitão, Vera Magalhães e outros, estão assustados com esse avanço do poder legislativo, que governa e controla o poder executivo, a ponto de a figura presidencial ser completamente irrelevante. Então essa fala do Bolsonaro revela planos para o futuro. E a gente sabe que, se o bolsonarismo tiver maioria na Câmara e maioria no Senado, não somente o executivo vai ser subjugado, como também o judiciário. Por quê? Porque eles vão poder pautar impeachment de ministro do Supremo. E o objetivo é criar um poder legislativo poderoso o suficiente para que não haja nenhum tipo de política que não seja política para os ricos. A gente sabe muito bem disso porque o mercado cooptou o legislativo e o legislativo, por conta das emendas, não tem medo nenhum de não terem votos por fazerem política de rico. Por quê? Porque eles vão mandar as emendas para suas bases de votação e vão conseguir se perpetuar no poder. E caso o legislativo subjugue o judiciário, ele cria uma base de proteção usando o mandato. Esse que é o grande problema. Porque o que está sendo discutido hoje dentro do Congresso sobre o Alexandre Ramagem, que o Ramagem não poderia ser preso, nem julgado, porque ele, Ramagem, mesmo tendo participado do 8 de janeiro, ele tem mandato. Então, assim, abre uma prerrogativa do seguinte: olha, o Ramagem tem mandato, ele não pode ser julgado, ele não pode ser preso. Se eu tiver um problema de corrupção, eu não posso ser julgado e também não posso ser preso. Então você cria uma casta no Brasil, uma proteção com o mandato como escudo. Então o parlamentar pode fazer o que quiser que não vai ser preso. Por isso que o STF tem que agir diante desse avanço do poder legislativo. E essa fala do Bolsonaro obriga o STF invariavelmente a agir. Porque se o Bolsonaro tiver metade do Congresso, e é capaz que ele tenha, o próximo alvo do legislativo é o judiciário.
Então, há uma possibilidade de usar o IOF como pretexto. A derrubada do IOF. O Congresso, o Judiciário, o STF não queria ter que mexer nessa questão. Por quê? Porque já está muito desgastado politicamente, tudo. Seria uma saída melhor, um papo e uma negociação do Executivo com o Legislativo. Eles que resolvam seus BOs. Mas diante da situação que nós estamos vendo agora, de aumento de força do Legislativo, o próximo alvo vai ser o Judiciário. Vai ser o Judiciário. Então, o Judiciário tem que se colocar de uma forma para impedir esse avanço do Legislativo que está transformando o Brasil politicamente de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarista sem que eu, você ou qualquer pessoa tenha votado. E se o Alexandre de Moraes, o STF acreditam que não vai acontecer nada com eles por conta do Centrão, eles estão enganados. Porque existe um pacto muito bem feito entre Centrão e bolsonaristas. Existe esse pacto. A Bela Megali do Globo disse que há um alvo adicional para impeachment no STF em 2027, para além do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o alvo principal dos bolsonaristas, mas os bolsonaristas começaram a pensar o seguinte: olha, tem um outro ministro aí do STF que está enchendo o saco do Congresso. Nós não temos votos para derrubar o Alexandre de Moraes. Mas o Centrão quer derrubar o Flávio Dino, por conta da pressão que o Dino faz sobre as emendas parlamentares. Então é muito simples. Centrão, vocês querem derrubar o Dino? A gente vota. A gente vota, a gente dá os votos para que vocês possam fazer o impeachment do Dino. Mas eu, bolsonaristas, quero os votos para derrubar o Alexandre de Moraes. Beleza? Por que não? Por que não? Há em curso esses processos de impeachment. Pelo menos há a intenção. Então, se Moraes, Barroso ou os outros ministros acham que não, há uma grande possibilidade de haver uma pressão sobre-humana do Congresso contra o Judiciário. O Judiciário já sinalizou para o Lula que há a possibilidade de vitória. Se o Lula judicializar o caso do IOF, o Executivo vai ser vitorioso. Vai ganhar a questão. Vai ganhar. Já houve essa sinalização. E o Lula usou isso, lançou esse balão de ensaio de poder judicializar ao STF para tentar sentar à mesa e negociar com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. O Hugo Mota e o João Beicinho, né? Toda hora ele tá assim. Toda hora ele faz beicinho, né? Ficou bravo com o Fernando Haddad porque supostamente o Haddad falou que o Hugo Mota é infantil. E ele é. Toda hora que tá na foto tá assim. Toda hora. Você pode reparar, o João Beicinho tá assim. Sempre fazendo beicinho. Toda hora fazendo beicinho. É um infantil, é um Parmalat. Tá nervosinho. Só que se o governo judicializar, não vai ser legal. Não vai ser legal. Porque vai tensionar demais a relação entre os poderes. Vai tensionar demais. O PSOL já judicializou. Mas não foi o governo, foi o PSOL. E o Luiz Roberto Barroso designou como relator da ação do PSOL para derrubar a decisão sobre o EF o Alexandre de Moraes. Para o Congresso, a decisão é péssima. Ou é uma situação muito ruim. Por quê? Porque o Moraes, ele é o alvo dos bolsonaristas. E ele sabe que o dele está na reta para 2027. E ele precisa dar um recado para o Congresso. Se o governo judicializar, como a ação do PSOL já está com o Alexandre de Moraes, a ação do governo também vai para o Alexandre de Moraes. O Hugo Mota, o João Beicinho, tá apavorado com a situação e já tá ameaçando o governo, tá chantageando, falando o seguinte: se judicializar vai ficar ingovernável. Será mesmo? Será mesmo? Há um medo generalizado com o Congresso. Há um medo. A força que o Congresso ganhou desde o avanço sobre as emendas há 5 anos, né, é muito grande. Algo precisa ser feito. Porque eu não votei o parlamentarismo. Você também não. Não é uma pauta em discussão. Como que, à revelia de todos, o Congresso instaura um parlamentarismo no Brasil? A ponto de solapar os demais poderes. Então, ou o STF se mexe, e aí o Bolsonaro ajudou porque ele forçou com o discurso fazer o STF agir e o Judiciário agir.